Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. A partir de agora, na mídia Graça Pura, você ouve o programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Olá, abençoados, graça e paz. Quem está falando aqui é o André Pimentel. E você está aí ouvindo o programa O Melhor da Graça Plus. Então vamos agora dar uma paradinha para nós orarmos. E daqui a pouco vamos voltar falando sobre essas novidades. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que eu sou grato a Ti. Eu sou grato porque eu posso falar com meus irmãos da maneira como Tu queres falar. Porque, Senhor, aqui não há nenhuma afanação, não há nem contato carnal. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de poder falar aos meus irmãos. Que eu seja o canal fiel da Tua graça, naquilo que Tu queres que o Teu povo escute e que cresça na graça e no conhecimento. Sou agradecido a Ti pelos mistérios revelados. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Descontamine-se. Graça Pura. Nós estamos falando sobre o inferno que a religião prega e o inferno que a Bíblia nos mostra. Nós estamos fazendo uma comparação e estamos vendo que há diferenças gritantes. Vamos começar a mensagem de hoje, agora sim, lembrando isso que eu falei, né? Tudo é para o nosso bem. E essa mensagem não poderia ser diferente, porque ela tem a intenção de nos mostrar o que a religião fala do inferno e o que a Bíblia diz. Olha só que interessante. Mas é diferente, André? Claro. Claro, o inferno da religião, que eu falei no primeiro programa, quero agora relembrar com vocês, foi inventado na Idade Média. Mas como assim, André? Aquele inferno que é onde você vê os quadros, né, as gravuras, e hoje mais ainda com Hollywood aí atacando com seus filmes de terror. Nós vimos aí o inferno realmente é chama, é pessoas rangendo, é bicho que nunca morrem, é almas sendo atormentadas pelo diabo com um tremendo tridente sentado no seu trono lá no inferno, espetando as pessoas. Esse inferno foi inventado na Idade Média. Isso não existe na Bíblia, abençoado. Eu quero aqui pegar qualquer teólogo aí que me mostre que esse inferno, que hoje é visto aí por milhões de pessoas, amedrontado pessoas, eu quero que eles me provem na Bíblia onde está escrito. Então o intuito do programa é isso, te mostrar, tá vendo? Na Idade Média, você sabia? Porque lá na Idade Média, o Império Romano, a Igreja Romana que dominava, ela enfrentava grande oposição, né? Devido a eles mesmos, né? A muita corrupção dentro das igrejas. Então isso fazia com que o povo da época, né? O pobre do povo, pagasse as contas milionárias da igreja, né? Que era aliançada com o poder, com o seu imperador, com o seu rei, né? Então, se vendo cada dia mais pobre, a Igreja Romana resolve aí sacar a arma mais letal de todos os tempos, que foi criar um sofisma para o inferno. Então esse inferno eu chamo o inferno religioso. É desse inferno que nós estamos combatendo aqui nessa mensagem e nessa conversa. Eu falei que nessa época, abençoados, havia ali missas, né? E as missas eram feitas em cemitérios, né? Os padres usando de uma homilética muito direcionada a essas questões de inferno. Aí eles mostravam covas abertas e mostravam, olha o fim de vocês, né? Os padres levavam caveiras para o púlpito, era aquele... Existia gravuras do inferno, muitos quadros foram pintados nesta época, a mando da Igreja Romana para amedrontar os abençoados daquela época, né? E amedrontavam, né? E intimidavam eles, falavam assim, olha, isso aí acontece para quem abandona o romanismo religioso. Era isso que acontecia. Olha, eu vou citar aqui o nome de um pintor muito famoso, Leonardo da Vinci, foi também conhecido como um dos pintores do inferno. Inclusive Leonardo da Vinci pintou lá toda a igreja romana, né? Desde aquela época já existia um trabalho muito forte da arte junto com a igreja romana. E existia um homem que ele foi conhecido como o pintor do inferno. O nome dele é Hierônimos
Bosch, daquelas ferramentas Bosch, Hieronymus Bosch. É só você procurar no Google que você vai ver lá os quadros do lindão, né? Só tinha coisa macabra, abençoado. Então, abençoado, você está vendo aí que no primeiro programa nós aprendemos isso aí, que eu acabei de resumir para vocês, né? Nós vimos também no outro programa, no segundo programa, que há na Bíblia, quando você lê na Bíblia a palavra inferno, ela são 3 palavras. A original dela são 3 palavras que definem a palavra inferno, ok? Se você ler lá na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra inferno quer dizer Sheol. Sheol é uma palavra em hebraico que se denomina inferno, ok? Então está escrito inferno no Antigo Testamento, é Sheol, tá? No Novo Testamento, já sendo grego, é o Hades, ok? Então no grego é Hades, que é a mesma coisa de Sheol, ok? E Hades e Sheol, pasmem os senhores, quer dizer sepultura. É isso mesmo, inferno. O inferno bíblico é sepultura, abençoado. Olha aí, um lugar que todo o corpo vai quando desce a terra, né? É chamado sepultura, né? E dali eles tiraram toda essa doutrina infernal, né? Que é o inferno. E também existe uma palavra que foi muito usada no contexto da vida de Jesus de Nazaré, quando Jesus viveu ali em Jerusalém, na Galiléia, ali em Belém, é a palavra chamada Geena. Geena é um lugar. Se você botar lá no Google, por exemplo, Geena, você vai ver lá que é um local onde se queimavam os lixos, onde se jogavam os corpos com tudo dos criminosos, as pessoas também que não praticavam a lei e que eram julgados pelos sacerdotes, eles eram jogados dentro desse local, Geena, chamado inferno, que também quer dizer sepultura. E ali tacavam fogo, né? Porque imagina só um grande lixo com pessoas, imagina, carne humana ali se deteriorando, né? Então teria que realmente jogar lixo. E ali havia bichos que nunca morriam, porque olha, um lixo meio de corpo humano. Então, abençoado, realmente era o lixão de Jerusalém, só que hoje não é mais, né? Então ali te tirou a expressão, por exemplo, do fogo que nunca apaga, né? O bicho que nunca morre. Mas um dia esse fogo apagou, abençoado. Um dia não tem mais lá. Se você vê Geena hoje, atualmente, em Jerusalém, lá não é lixão não, abençoado. Lá é um local onde vivem pessoas, né? Geena, só que hoje é outro nome. Então tá lá, esse lugar onde era jogado os lixos dentro de Israel, né? Então vamos lá. Nós vimos também, isso é fato, a gente sempre está trazendo esse conceito, dizendo para você que a Bíblia foi mexida, né? Principalmente pelos romanos, para sustentar essa doutrina. Vimos também algumas passagens que a palavra sepultura é substituída maldosamente pela palavra inferno, para dar um outro sentido ao texto. Então, fiquem atentos. Se vocês não viram os 2 primeiros programas, eu quero te convidar, que vai estar lá na Graça Pura, na Rádio Graça Pura, para que vocês tenham contato. Agora vamos mostrar a vocês um texto que, se usarmos dentro ou fora de qualquer contexto, né, podemos até criar mais uma heresia nesse universo que é dentro das religiões. Está em Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, que diz: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha aí. Como explicar então essa palavra inferno dentro desse texto? Se diz que quem vai para o inferno não tem mais voz, que Deus não ouve mais. Não é isso que diz? A religião fala que aquele que foi para o inferno uma vez está no inferno para sempre. Realmente é,
Porque o corpo, né, o nosso corpo, quando baixa a sepultura, a nossa carne, ela volta ao pó. E não volta mais, realmente não volta mais. Só que nós não somos aquilo ali. Mas como explicar que Jonas, dentro do peixe, né, ele falou que ali era o inferno? E Deus ouviu a voz dele. Opa, então se Jonas estava no inferno, né, literalmente, né? Então, abençoados, por isso que em algumas versões eu trouxe aqui também para mostrar a vocês, a palavra inferno dá um sentido de encoberto. Aqui a palavra do ventre do inferno gritei é que dentro do ventre Jonas estava encoberto, ninguém podia ver Jonas, né? E ali é usado também a expressão inferno. Bom, se formos ler como está escrito, sem entender o que quer dizer a palavra inferno, teríamos que dizer que Jonas estava no inferno, não é isso? Como eu acabei de explicar a você. E que todo mundo que morre sem Jesus vai para o intestino do peixe, é isso? É isso que a religião fala? Não, né? Não fala isso não. Então, abençoado, vocês estão vendo? Quando damos atenção ao texto, com um pouquinho só de sabedoria, né? Nós acabamos entendendo o que quer dizer essa passagem e nós desmistificamos o contexto do inferno. Nessa passagem, não é aonde estava Jonas? Dentro do ventre de um peixe. Quem ouviu a voz dele? O Senhor. Tanto que ouviu que tirou ele lá de dentro. É isso? Então, abençoado, tu vê que a palavra inferno na Bíblia ela precisa ser entendida. É isso que nós estamos fazendo. Entendendo. Então, da próxima vez que qualquer religioso falar sobre o inferno, fale para ele o que quer dizer inferno na Bíblia, ok? Inferno na Bíblia quer dizer, irmão, vem cá, quer dizer sepultura, lá de onde ninguém jamais voltou. Somente o Senhor da glória voltou ressuscitado, o Senhor da vida e da morte, Jesus Cristo. E você sabia também que na época de Cristo também se falava muito de inferno. E em alguns casos, sepultura. Em outros casos, o Geena. Veja nesse próximo versículo que eu vou ler, Jesus falando sobre esse lugar. Geena. Isso, um lugar. Inclusive, esse versículo é um dos piores que existe. Ou melhor para o sistema, né? Pior para quem ouve e está lá ligado neles ainda. Porque aqui eles dizem que seu corpo será todo o seu corpo será jogado no inferno. Olha o que é lançar uma palavra sem entendimento, não lendo o seu contexto, forçando o texto para outro sentido. Vamos lá então ler Mateus capítulo 5, versículo 29, muito conhecido. Mateus 5, 29 diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha aí, abençoado. André, olha aí a palavra inferno aí, como é que você diz que não? Olha aí, Jesus mesmo falou. Abençoados, isso aqui, inferno, o original é Geena. E eu te ensinei que Geena é um lugar onde se queima lixo, onde se joga corpos de criminosos, onde se joga corpo daquele que não foi bom para a lei de Moisés. Era lançado ali. O inferno que o sistema inventou, né? Esse é o inferno aí que o sistema inventou, onde pode se jogar o corpo lá todinho. E aqui tá bem claro, né? O corpo humano, né, abençoado? Abençoado, presta atenção neste texto, tá? Jesus está falando daquele que desobedece à lei. É só você ler o contexto, né? Se alguma parte do seu corpo te escandaliza, é melhor arrancar. Pois se não cumprir a lei, se isso está te atrapalhando para cumprir a lei, o seu corpo todo será jogado no Geena. E Geena é um lugar, né? Onde se matava aí, onde se mandava também os infratores da lei de Moisés. Isso, abençoado, que o sistema religioso faz
jogando inferno para a vida das pessoas aqui. Não faz o menor sentido, mas é isso mesmo que o sistema desses homens corrompidos tem feito com todos, inclusive com a sua família. Tem te enganado, tem te destruído e tem matado vocês. Então, se você não ir à igreja deles lá, tudo que eles mandarem, você vai para o inferno, né? Porque é eles que decidem, né? É eles que mandam para o inferno. Outro dia eu coloquei um post lá. Rapaz, foi até do cantor, aquele cantor aqui, da Jennifer, agora me falha a memória aqui o nome dele. Botei um post no Facebook, né, dizendo que expressando meus sentimentos, que o Brasil perde um grande talento, um rapaz jovem, né, ainda cheio de coisas aí pela frente, né, dentro da área dele, para quem gosta, né? Então eu estava consternado. Aí teve uma abençoada lá, eu não sei se é abençoado, se aquilo ali é um fake, sei lá, mas deve estar ardendo agora nos quintos dos infernos. Ela falou assim mesmo. Eu nem dei atenção, mas muita gente caiu de pau na irmã lá. E foi uma brigada só, né? Mas por quê? Essa pessoa está cauterizada pelo sistema, abençoados, né? Outro dia mesmo também, tem até um relato aqui, um abençoado aí que trabalhava comigo, né? Ele me disse mesmo assim: olha, André, você sabe que o pastor lá da minha igreja, ele segurou o braço da minha esposa por 3 vezes de uma forma assim decorosa, e ela falou comigo, né?